Olá, seja muito bem-vindo a mais um À Conversa Com. Hoje estamos com Nuno Cravella, um dos maiores best-sellers portugueses. São mais de 700 mil exemplares vendidos da sua turma, o seu grupo, que se chama O Bando das Cavernas. Mas antes de falarmos com o Nuno Cravella sobre o bando, vamos falar com o autor e conhecê-lo um bocadinho mais. Nuno, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Um tipo chamado Nuno Cravella estava fadado a fazer coisas históricas? Sim, muitas vezes me perguntam sobre isso. Às vezes até penso que é pseudónimo, mas não é. É mesmo Nuno Miguel Cravella. E, portanto, sim, calha bem. É um nome que até fica bem, fica sonoro e acaba por ficar bem. De qualquer maneira, não tem nada a ver, foi uma coincidência. É da família dos Cravella, e pronto. É da família dos Cravella, portanto, uma coisa histórica. Estou a mexer para a descoberta, neste caso dos livros. Sim, tem a ver com isso. Muitas vezes pensam que é um pseudónimo, mas não é, é mesmo Cravella. É mesmo verdadeiro. Nuno, o Nuno nasce em Lisboa, estuda design, estuda artes, muda de universidade a meio. Há aqui uma história de vida ligada muito ao desenho. E eu descobri, quando preparava esta entrevista, que descobriram há pouco tempo, lá em sua casa, uns livrinhos que fez quando tinha 7 anos. O Nuno Cravella, de 7 anos, já sonhava um dia fazer livros, não digo o Bando das Cavernas, mas sonhava um dia viver disto. Sim, eu posso ter uma história engraçada, é que eu lembro-me, há muitas coisas que não me lembro de quando era miúdo, mas isto é verdade, eu lembro-me do momento, temos que ver que eu estava numa situação em que, para um miúdo de 7 anos, 7, 8 anos, na altura o que havia eram os livros para dar asa à imaginação. A televisão não era propriamente vocacionada para os jovens, não havia os computadores, não havia nada disso. E então havia muitos livros de banda desenhada, os livros ilustrados, que eu adorava e que, na verdade, era da minha geração, com essa idade, era o que havia. Quais é que eram os heróis? Eu gostava imenso do, olha, lá está, o Asterix, por exemplo, gostava muito da banda desenhada belga. Havia muitos, Disney, aqueles almanacs que havia antigamente, havia muito aqueles livros também. Vindos do Brasil. Vindos do Brasil, que a linguagem até, pronto, era um bocadinho diferente da nossa, mas que se lia perfeitamente e era muito bom. Todas aquelas revistas de aventuras que havia, sei lá, de cowboys, detetives e etc. Era o que havia na altura e eu gostava imenso. Na altura, um livro de capa dura, uma coisa do Asterix, era uma coisa que se oferecia no aniversário, era uma coisa também assim banal. Mas, felizmente, os meus pais ofereciam muitos livros, sabiam que era a maneira de me manter quieto, era oferecerem-me livros. E eu lembro-me, isto é verdade, eu lembro-me perfeitamente de uma vez estar a ler e dizer assim, eu acho que era capaz de fazer uma coisa destas. E lembro-me de ter pedido aos meus pais para arranjar-me uns marcadores, mas não sei, e a partir daí ficava fechado no meu quarto. A desenhar. E não a desenhar. É curioso que eu, como ilustrador, sou um bocadinho limitado ao cartoon. Eu já conheci ilustradores fantásticos, uma coisa fabulosa. Chamaram-me ilustrador. Bem, o meu registro foi sempre o cartoon. Mas eu sempre comecei primeiro pelo texto. Eu nunca fiz desenhos só pelo desenho. O desenho foi sempre uma ilustração do texto. E dava-me imenso gozo escrever a história primeiro, lembro perfeitamente, e por acaso podia ter trazido, mas escrevo primeiro a história toda e depois então ilustro numa segunda fase. Exatamente o que fazia com 7 anos. Exatamente como faço agora. E descobri que realmente o mundo da imaginação, o inventar uma história, o criar, o escrever uma história e ilustrá-la, para mim nunca passou para a cabeça não ter a ilustração. Lembro-me do momento, mais ou menos, devia ter uns 7 anos, não sei, disse, agora que acho que era capaz de fazer isso. E a partir daí foi realmente. A minha mãe e os meus pais deviam ser das únicas pessoas que no verão me diziam depois de jantar, vai brincar para a rua, estás aí fechado aí com a luz. Portanto, é prematuro, porque agora nós fazemos isto com os nossos filhos, por causa dos telemóveis e das Playstations e tal. Mas os pais do Nuno já tinham esse problema. Já tinham esse problema, mas porque achavam um bocado estranho ainda ser dia, no verão, e estar ali fechado no quarto com a luz acesa e tal. E portanto, depois, com o tempo, senti uma coisa que talvez tenha influenciado um bocadinho o futuro, que é o seguinte. Na altura, todos os livros, aqueles livros mais coloridos, aqueles livros mais, eram sempre ou nórdicos, ou ingleses, ou franceses, e eram sempre adaptações. E eu, como criança, sentia sempre que ou as casas nunca tinham muito a ver com a nossa realidade,
o próprio clima, os próprios trajes. Sim, porque o Nuno é um bocadinho mais velho que eu, não muito, mas um bocadinho mais velho que eu. E a nossa geração não tinha autores portugueses. Os anteriores tinham o Major Alvega, tinham alguma literatura juvenil, mas na nossa geração, que eu me lembro, portugueses não. Se calhar estou a ser super injusto com alguém, mande-nos um e-mail para a Curiacos, mas que eu me lembre. Sim. Não havia alguns críticos de literatura juvenil, tínhamos até de televisão o Vasco Granja, que mostrava-nos outras realidades. Eram oásis para os miúdos. Sim, mas não me lembro eram os tais brasileiros ou os belgas, muitos belgas. E era tudo adaptações, basicamente. Sim, era tudo adaptações. E eu senti, de algum modo, isso gostava, como é óbvio, e aqueles livros coloridos, aqueles livros que nós gostávamos, nunca tinham muito a ver com a nossa realidade. E eu senti, de algum modo, isso. E talvez até inconsciente, mas lembro-me de deixar alguma estranheza. E os que haviam portugueses eram sempre aqueles livros um bocado com ar tenebroso, tenho que dizê-lo. Sim. Com aquela ilustração. Do Dark Side. Preto, tudo a preto, mas um ar muito coisa. E aquilo não era muito cativante, era um facto. E isso talvez depois, quando realmente comecei a... Entretanto, eu tive até ao 12º ano, tive sempre um percurso muito linear. Era um bom aluno, era sempre aquele aluno que dizia, não é melhor porque não se esforça mais, porque sempre tive um percurso. Depois, a partir do 12º, realmente, o meu percurso académico foi muito por causa sempre dos livros. Entrei num, depois punha sempre os livros à frente, não ia, acabava, até que chegou para ser. Mas já como autor? Já nessa altura a produzir ou a consumir? Eu editei o primeiro livro com 25 anos. Ok. Eu trabalhei numa... lá está, é uma sequência engraçada que eu trabalhei numa pequena revista durante uns meses, de um ano e tal, que fazia um suplemento que sabiam que eu tinha jeito e gostavam e convidaram para fazer. Esse é tal do Grupo Impala? Não tinha a ver com... Era uma revista que se chamava RTA, era uma revista que era vocacionada para os carros, e até hoje que era muito pesada, muito técnica, queriam lhe dar assim também um ar assim, mais leve, e então pegar nas peças, humanizar as peças e brincar um bocadinho e tal. E eu trabalhei e gostei imenso. E através dessa revista depois tive realmente um contato com um professor de música na altura, porque houve uma moda, se assim se pode dizer, que eram os livros acompanhados com CD. Sim. E então, houve ali, conheci, ele tinha a hipótese, e o primeiro livro que foi também pela Impala, realmente foi um livrinho que se chamava Músicas para Colorir, em que eu escrevia as histórias e depois havia um pequeno tema com o CDzinho, e aquilo na altura, pronto, o CD também era novidade, e realmente foi muito giro. A Impala gostou tanto que depois me convidou a mim, a título particular, para fazer uma série de livros, fiz uma série de contos de histórias de Natal, contos de Natal, sempre acompanhados com o tal CD das narrações, e isso entusiasmou-me imenso. Se ainda hoje eu me entusiasmo, passado já nem sei quantos títulos, eu na altura, João, eu a primeira vez que vi um livro meu numa livraria... Era essa a sensação que eu queria perceber, ver pela primeira vez, porque uma coisa é nós desenharmos, termos em papel em casa, imprimirmos na nossa impressora, mas quando chega uma cópia, o último eu penso que é não está aqui, é o lagarto voador, que ele se chama... Sim, o Tzic Gigante. Tzic, exatamente, eu sabia que tinha um nome. Tzic Gigante. Tzic Gigante. Quando chegou que é uma história que começa pelo meio. Pronto, eu esse não li, até porque o público-alvo... E eles andam à procura do início da história. Porque não faz sentido a história começar pelo meio sem saber assim, mas pronto. Mas fiquei curioso, agora obrigou-me... Eu tenho em casa, aliás, não tenho em casa, tenho aqui. Que estupidez. Tenho aqui, eu trouxe o livro para falarmos sobre ele. Quando chega a cópia impressa, já, nestes casos não embalada, mas nestes casos... Como é que funciona? É muito giro. É mais um filho. É quase um filho mesmo. Eu costumo dizer que quando vejo o livro a primeira vez, dá-me um gozo imenso. Dá-me um gozo imenso. E já vamos se contarmos com outra coleção do Bando, já vamos em 40 só do Bando. Dá-me um gozo imenso realmente receber o livro, porque é muito trabalho, mas ao nível só do computador e etc. E quando chega ao livro físico, é fantástico. E depois a produção é sempre muito bem feita, eu gosto muito de trabalhar com a 2020, é uma equipa fabulosa, a produção é fabulosa e isso também influencia bastante. Mas voltando atrás no tempo, voltando à tal questão, quando nasce o primeiro, o tal desse com o CD dos contos, não era dos contos de Natal, era anterior a isso, era de música para colorir, é isto que eu vou fazer a vida toda. Sem dúvida nenhuma. Dizia ao velho, falou, de uma escolha faz um desafio. E eu sabia que ia ser um desafio difícil. E há aqui um período em que é mais comercial, já percebemos, a parte da Impala, a produção. Sei que também trabalhou com o Sporting e o Benfica. Sim, convidaram para fazer uma história para os miúdos. O do Sporting foi uma coleção de 12 livros,
convidaram-me para fazer, no fundo, transmitir a história do clube. Tive de fazer muita pesquisa. Eu vou-lhe dizer, eu não sou grande adepto de futebol. Eu gosto de um jogo de futebol, mas não sou nada de... Compreendo perfeitamente. Não sou capaz de dizer os nomes dos jogadores, não percebo nada de... Compreendo perfeitamente. Mas, e então, seja como for, como aquilo, enfim, tem um lado, não tinha nada a ver com o futebol em si, tem a ver com a história da instituição, foi muito chique, porque visitei realmente os museus, falei com uma série de pessoas e dividimos os temas por 12 livrinhos, que foi também dentro de uma caixa, ficou muito giro e correu muito bem. No Benfica, foi realmente o diário do Benfica que eles viram e quiseram também fazer. E realmente, no fundo, também é a história do todo o clube, desde a sua, como é que surgiu, etc., todo o seu percurso. E no final tem uma série de coisas giras, como espaços para colar os bilhetes de quem vai, para os miúdos vão aos jogos e colam os bilhetes. Uma caderneta. Tem uma série de atividades engraçadas, tem proposto também pela editora, que ficou um trabalho também muito, muito interessante. Só não fiz para os três grandes, o Porto, porque realmente estava aqui com o bando em grande e era impossível, não conseguia ter tempo para fazer mais um. Foi pena, porque eles já me convidaram de uma maneira, já muito mais tarde, já o bando estava aqui numa produção. Já foi um timing incomportável. Pelo meio, há 6 anos a trabalhar em reescrever ou reinterpretar os contos tradicionais. Sim, isto só para... Cronologicamente nós estamos aqui a saltar coisas. Chegando só um bocadinho atrás, a partir dessa fase da Impala, eu comecei a desenvolver uma série de projetos, super entusiasmado, não é? Estava de fatinha e gravata, e eu percorri as editoras todas, e na altura o que é que me diziam? Que era uma coisa estranha, que era, havia muito o hábito do editor ir à Feira de Frankfurt, Feira de Bolonha, na Feira de São Paulo, na altura também, e eu chegava lá com os projetos, o que é que eu fazia? Tinha os projetos, um livro, por exemplo, normalmente era coleções, tinha o projeto todo explicado, capas e tudo, fazia tudo com a história. E eles gostavam, mas diziam, sabe, o catálogo para este ano, já fomos à feira daqui, feira dali. E eu achava estranho. Como é que o editor não gosta de participar, até no ato criativo, no processo criativo da própria obra, e é só simplesmente traduzir. Enfim, pessoas da velha guarda, de Alves, não quero ter aqui, porque eram alguns grandes editores, mas tinham esse hábito. Eles até, eu senti que até achavam estranho havia ali alguém. Sim, mas de repente houve um editor realmente que disse, peraí, lá teve visão, que ainda hoje lhe agradeço, o Sr. Joel Matos, que era um grande editor da Liarte, e então fizemos uma coleção que se chamou, que se chamava 4 livros, que se chamava As 4 Estações. E ele gostou tanto do protótipo do primeiro, que as narrações foram ditas pelo Rui de Carvalho, imagina. Que já esteve neste programa. Sim, que maravilha. A Lúcia Muniz. Que vai estar. Também fez. Lara Lee, que na altura, e a Nela Deiras, que também fez. Pronto, foi a escolha da editora. Mas vê-se paixão, vê-se. Escolher esses nomes requer. O que me abriu logo também portas, outras editoras, outros convites, etc. E tive imensos convites e fui fazendo. A ideia depois foi, durante muitos anos andei a saltitar de editora para editora, eu conforme, fiz imensa coisa, até que surgiu aqui a oportunidade, o convite da 2020 para fazer um trabalho que era o que o João estava a dizer, que é, parece todas as experiências... Mas pelo meio há o Ursinho Curioso. Sim, essa é uma pequena experiência. Mas foi aqui também. Também foi aqui. É anterior ao bando? É anterior ao bando, mas foi ao mesmo tempo que o bando. Mas era para o pré-escolar que eu não me sinto muito... Não é, porque não permite fazer os... A outra parte que a gente vai falar mais à frente. Embora gostassem muito, mas eu quis dedicar-me mais só ao bando, porque gostaram muito e queriam ainda até continuar, mas eu preferi... Não é a minha área, é uma linguagem que eu gosto imenso, que é gira, é muito querida, muito fofinha, mas eu gosto mais gosto mais, dá-me mais gosto fazer esta linguagem mais, para os miúdos já mais velhos, onde é possível fazer trocadilho, onde é possível uma certa brutalidade, entre aspas, selvagens e não sei o quê, eu gosto mais disso. Mas foi uma experiência também muito gira. A experiência dos contos foi realmente uma outra editora, que entretanto, que tive um projeto que eu tenho uma série de coleções antigas, muito antigas, que nem sequer, porque os contos são de tradição oral, ou seja, não há autor. E, portanto, mas o meu critério foi a métrica, a moral da história, ou a mensagem está lá. Era numa linguagem muito desfasada já, com ilustrações. E então o que eu fiz foi, o critério era não fossem editados há mais de 40 anos. Ok. E então fiz um apanhado de uma série de... E trouxe-os para o século... E trouxe-os, reescrevi-os, sim, redesenhei, fiz tudo. E depois fizemos uma coisa muito gira que foi, com essa coleção, pegámos num grupo de professores e fizemos uma espécie de um manual
que adaptava a realidade ao programa escolar do primeiro ciclo, ou seja, podiam utilizar os contos dentro de uma série de vertentes. E esse lado pedagógico está sempre... Eu sei que está, mas é habitual estar no processo criativo? Eu acho que um livro tem que ensinar sempre qualquer coisinha. Pronto. Eu não diria qualquer coisinha, porque há aqui histórias deliciosas. Há a história do mamute que teve que deixar de ter medo para ajudar os amigos. Há aqui várias coisas de... Mas é consciente ou é inconsciente? Não, é consciente. A ideia é perfeitamente consciente. Ou seja, trabalhamos com as emoções dos miúdos, trabalhamos com uma das coisas, das vertentes que eu acho que os miúdos realmente, que os leitores gostam, os jovens leitores gostam do livro, é que se identificam também com a sua realidade, com as suas emoções, não é? Ultrapassar medos, toda essa questão. Os próprios personagens, todos eles têm uma maneira de ser muito marcada, mas muito diferenciada, porque há sempre um miúdo que se identifica. Nas escolas, por exemplo, diziam-me: olha, eu sou igual àquele, eu quero ser aquele, olha, o João é igual àquele. Olha. Porque a criação do grupo, há uma frase que eu gosto, aliás, vou fazer uma citação que é o próprio Nuno a falar do Bando das Cavernas, em que diz: com o Bando das Cavernas pretendo, acima de tudo, divertir e estimular a imaginação dos mais novos, transportá-los ao longo das páginas para um mundo de descobertas, onde tudo é possível, onde todos os personagens, cada um com as suas diferenças, limitações, defeitos e virtudes, se tornam amigos, nos quais podemos confiar e que acompanhamos em qualquer aventura. Esta é a premissa do Bando? Está tudo dito, é isso mesmo. Uma das coisas, para mim, fundamentais em todo o processo é a palavra imaginação. É uma palavra que me fascina muito. É uma palavra que eu quero estimular muito nas crianças e não querendo fazer aqui nenhuma crítica ao sistema de ensino, nem aos professores, que são fantásticos, mas estão muito limitados, muitas vezes, por prazos, por programas, e não há um verdadeiro deixar... Aliás, uma das coisas que no Bando existe, e que eu adorava que um dia existisse, era a disciplina de criatividade. Se houvesse a disciplina de criatividade, onde os miúdos pudessem criar os projetos que quisessem, imagina o que era, que até podiam ser depois transversais com outras disciplinas. Mas acho que aí é um bocado também trabalho dos professores. Vou responsabilizando, porque eu no meu tempo, não sei se ainda existe, havia uma coisa chamada área escola. E dependendo muito de quem era o professor que era um projeto ao longo do ano, eu tive professores que me estimularam muito a desenvolver valências fora do plano curricular com esse projeto da área escola. Agora, acho que também tem muito a ver com os professores e com a paixão que os professores imprimem. Isto resume-se tudo, Nuno, eu acho, a paixão. A paixão que nós imprimimos nos outros, e eu tive professores que me marcaram, acredito que o Nuno também. Claro. Acho que é um bocadinho esse lado de... E acho que há professores fantásticos, excelentes. Sim, eu conheci professores fantásticos. Porque o Nuno conhece bem o sistema. O Nuno, agora não tanto, infelizmente, mas o Nuno percorre as escolas de norte a sul. Percorri as escolas de norte a sul, a ilhas, inclusive. São quantas apresentações por ano, mais ou menos? Num ano bom, não estamos a falar de 2020. Muitas, centenas, porque normalmente as apresentações, quando vou a uma escola, porque muitas vezes a escola tem um espaço limitado, não consegue, então são sempre 2, 3 numa escola, portanto, 2 de manhã, uma à tarde, normalmente era assim que funcionava. Agora imagina isto vezes... E isso funciona. Eu imagino que em vários níveis. No nível vender livros e dar a conhecer a coleção aos miúdos, que é o mais básico de todos, mas também sentir o que é que os miúdos gostam e não gostam nas personagens, conhecer os professores e como é que pode colocar um bocadinho da área letiva no bando. Há essa procura também? Há essa procura. Em relação à questão das vendas dos livros, é uma coisa que... uma das coisas que eu gosto de fazer é de ir às escolas onde eu sei que não se vende nada. Sinceramente, não. Eu vou-lhe contar, eu estive em escolas em zonas mesmo muito pobres e arredores de Setúbal, ali, aqueles bairros ali, em que me disseram: não sei, vai para ali, não ganha para o gasóleo. Os miúdos não são isto, são aquilo. Nada mais errado. Eu estive numa escola que os professores à entrada disseram: olha, quase que me iam dizer, parecia que eu ia me meter numa arena. É um exagero. Porque, com colete à prova de mal. Quase dizer, não, mas a questão era, se eles se portarem mal, se eles não tiverem de contenção, já sabe que tem alguma... Os meus estiveram impecáveis a sessão toda. Também a sessão é engraçada e eles ficam de boca aberta a olhar para mim, mas é assim... Mas voltamos à tal questão, não é? Se calhar, se forem tratados com respeito e com paixão, se calhar a reação é diferente. É um bocadinho aquilo que falávamos. Mas os conteúdos que se transmitem, interessa-lhes, porque é uma coisa, é a imaginação. Se eu estivesse ali a falar dos livros como... daquela maneira que os miúdos não gostam, ou seja, ali a ideia foi fazer uma viagem pela imaginação. A ideia é sempre uma viagem pela imaginação
e sentirmos que não há limites para a imaginação. Ou os limites somos nós, pronto. Mas que não há limites. E, portanto, como toda a sessão vai entrando numa espiral eu diria quase de loucura, de imaginação cada vez crescente, eles chegam a um ponto, está tudo assim a olhar para mim. E no final os professores disseram, espetacular, eu nunca pensei que Quer ficar para amanhã? Mais, havia lá um rapaz que até diziam que era um terror, não sei o quê, chegou ao pé de mim no final, gostou e disse, sabe que já uma vez tentei escrever um livro. Nunca mais me esqueço disto. Sim. Afinal... São essas coisas que justificam as viagens e o comer mal e o dormir mal. Sim, sim, não me importa nada disso. Outra coisa, escolas do interior, por exemplo, fazer uma sessão, por exemplo, para uma escola que tem 15 alunos. Mas uma coisa fantástica, as professoras ficarem... E, olha, numa das escolas, eu vou-lhe contar uma história do miúdo, que foi numa escola do interior, perto da Batalha, mas mesmo lá para dentro do interior. E a empresa que estava comigo disse, não sei se vale a pena lá ir, 15, você vai estar ali, 15... Não, vamos lá, estamos aqui, fomos aqui todos, não vai ficar aquela de fora, nunca. Tem certeza? Vamos lá embora. Chegámos lá, estava tudo numa loucura. E então há um dos miúdos que pergunta assim, chega assim ao pé de mim e diz, você é que é o autor? Eu digo, sou. Mas eu pensava que os autores estavam todos mortos. E a professora vermelha, é que a gente mostra aqui os clássicos, e já morreu. Disse, por enquanto ainda não. Nunca lá tinha ido ninguém e os miúdos adoraram aquilo. Portanto, a interação entre os autores e os miúdos é fabulosa, porque desmistifica também muita coisa. E traz histórias giríssimas destas coisas. E sim, tem imensas histórias, muito engraçadas dos miúdos. E este sentir, porque depois as pessoas também são muito participativas. E no final há uma coisa que é muito boa, que é, normalmente dura 45 minutos também, que para não alongar demais. Eu dizer, já acabou, é bom sinal, sabe a pouco, é bom. Quer dizer que o tempo passou a correr, quer dizer que a conversa fluiu bem, quer dizer que gostaram e pronto. E pelo meio, nós ainda não estamos a falar do bando, mas desta ligação às escolas e aos miúdos, nascem personagens. Há uma personagem que é a Maggie, Sim. que nasce de miúdos de uma espécie de concurso de escola, não é? Foi uma ideia que eu tive e que falei com a editora, que eles acharam muito giro, e depois eles próprios, porque não fazer uma espécie de um concurso e os miúdos inventam um personagem e eu incluo na história. E então foi uma rapariga que inventou a Maggie, com as suas características, ela é alta, loura. Houve muitas participações? Houve muitas. Como é que foi o processo de seleção? Eu não me quis meter. Pois, porque imagino que seja complicado. Eu não me quis meter. Acho que o processo foi toda a gente aqui da editora foi votando. Eu não... Imagino que tenha havido muita participação. Houve bastante participação e houve muitos giros que acho que ficaram para trás. Mas pronto, vamos tentar reaver talvez isso. Houve muita participação e aquele foi, não me pergunto porquê. E apareceu em vários livros? Ou... Não, só apareceu nesse livro. Não quer dizer que não volte a aparecer, mas depois na enciclopédia vem explicar. Atenção que a Maggie foi inventada por esta, assim. Eles acharam mais, porque a Maggie era uma rapariga com as características, que ela explica como é que é, e que tinha o poder de botar assim e mudar a roupa às pessoas. E eles acharam graça àquilo. Há aqui detalhes, e nós não vamos ter tempo de falar de todos com o Nuno, mas há aqui detalhes deliciosos no bando, porque o bando já teve o Zé Avilés, que também já foi nosso convidado, já teve o Júlio Isidro, já teve autores, teve personagens de outros livros. Este absorver, e nós já vamos conhecer as personagens de seguida, porque temos inclusivamente algumas coisas para mostrar aos nossos espectadores, para os pais conhecerem um bocadinho do que é que os filhos andam a ler, mas esse ir buscar coisas à nossa própria realidade e levá-la para a realidade do bando, é uma maneira do Nuno também de homenagear aqueles de que gosta e de Completamente. Fazer parte daquilo tudo, trazê-los para o pé de si. Completamente. É uma homenagem, em primeiro lugar, é sempre uma homenagem. Depois, gosto muito de enaltecer também aquilo que é nosso. Acho que devemos enaltecer o que é nosso, o que é bom, o que fazemos bem. Aparece também o maestro Vitorino de Almeida, que nunca põe os nomes, é o Violino de Almeida. E já alguma vez falou com eles, a dizer-lhes que eles faziam parte do livro? Nunca não. Sacou um almoço ao Avilés porque ele é... Não, nunca. Depois dou-lhe o número. Não, mas a ideia é o que há de melhor, o que fazemos de melhor. Por exemplo, o maestro, porquê? Porque eu lembro-me dos programas dele,
em que eu, que sendo miúdo, ficava fascinado a ver os programas dele, a ouvi-lo a falar e a contar histórias. E achava estranho porque eu, sendo maestro, nunca ouvia a tocar, só ouvia a contar histórias. E isso, essa ficou-me sempre, e para mim era sempre um contador de histórias. E então fiz questão de entrar no livro. E isso é engraçado, pode criar também aquele encontro de gerações, quando os pais estão a ler juntamente com os miúdos. Há ali, olha, este é do meu tempo, olha, eu conheço este. E há ali uma interação, atenção, se fores ver à net, vais ver que este senhor existe, afinal não é só um personagem, e fez isto, fez aquilo. E eu acho isso interessante. Depois, o próprio livro, quer dizer, nós fazemos parte de uma realidade. Quer dizer, o livro não há, porque é que existem tantas coisas a acontecer? Nós, aqui não, mas se estivéssemos na rua a falar, há pássaros que passam, há pessoas que estão a fazer coisas lá ao fundo. Quer dizer, a realidade... Não sabe que insetos é que andam para aqui. Eles não sabem que insetos, mas se fosse o bando já andavam por aí todos. Quer dizer, mas a realidade é dinâmica, não é lixo-tanque só naquela imagem. Porque é que as cadeiras são bichos, os relógios de parede são bichos? Porque nos miúdos, na imaginação dos miúdos naquela altura, tudo mexe, tudo parece que pode ser vivo, tudo. E aí voltamos à imaginação do leitor, que para mim é muito importante. O autor fala sempre, muitas vezes, com esta quantidade de livros, como é que consegue ter ideias? Não tem nada que saber, basta observar, basta olhar à volta e qualquer pormenor nos dá uma ideia. Se tivermos esse clique de desenvolver, é quase como temos uma ideia e depois vamos desembrulhando o papel e a coisa de repente, tem um cenário já gigante. Mas a importância do autor, do leitor, é extremamente importante. E os miúdos, nesta fase, têm uma imaginação brutal. E é a junção dessas duas imaginações, assim se pode dizer, que realmente é brutal. E eu o que tento fazer é dar-lhes o maior número de conteúdos para que essa imaginação, não só ao nível do texto, mas também da imagem, eles fiquem ali. Por isso é que eles às vezes leem o livro 2, 3 vezes e vão sempre descobrindo novas camadas, pormenores que não tinham reparado. É propositado, é mesmo para... E depois faz outra coisa, que é, nas sessões eu digo muitas vezes isto, que é, atenção, que ler não é nenhuma corrida, não é para acabar o livro rapidamente. Ler é para ler com calma, ler o texto e antes de virar a página, observar entre as pedras, no meio das rochas, no meio da folhagem. Há sempre ali historinhas a acontecer paralelas e faz com que eles relaxem, estejam a ler com calma e não aquela coisa da correria. E talvez também esse seja um dos segredos de que os miúdos gostam muito dos livros. Em termos técnicos do livro, a história tenta sempre surpreender e fazer umas associações um pouco improváveis, porque a história do bando é sempre, há o ponto A e o ponto B, e eles têm aqui daqui para ali, que é a espinha dorsal da história, que é para não haver confusão, mas pelo meio acontece tudo o que a gente gostaria que acontecesse, divertido e etc. Eu vou dar aqui um exemplo que costumo dar. Numa das histórias, acontece que eles querem comer gelados com sabor a frutos da época. Já sei essa. Pronto. E eles andam ali e de repente a época é uma árvore que eu inventei. E então a árvore dá os frutos mais saborosos do mundo, claro, são os frutos da época. Os pomares da época existem no Vale Vivaldi, onde os pássaros são notas de música e as 4 estações correm num único dia. Quer dizer, está a ver, este tipo de associações são coisas que eu gosto imenso, que vão andando e a pessoa parece que vai descobrindo. E isto tudo numa história que eles... É um braçozinho da história que depois regressa e volta. Isto do texto. Na imagem, lá está, é o acrescentar conteúdos, ao máximo, que se dará sempre historinhas a passar, porque a realidade não é só, estamos a falar de uma árvore, não é só a árvore, tem tudo o que se passa à volta. Então, e o que é que acontece no meio da árvore? Mas quando integra tudo isto, o processo, eu tenho aqui o autor e o ilustrador. Essa complexidade de distraí-los com os insetos que estão a passar no rodapé não incomoda no ler o texto, que também que é uma parte importante do processo? Não, e aí entra a parte que diz que é como é que tudo isto se fica. Obviamente tem que haver uma noção de equilíbrio na própria paginação, e daí o facto de estudar também design e do IAD. Eu sempre gostei muito, porque eu sempre vi o livro com 3 fases, que é o texto, a imagem e a interação dos dois. E essa interação muitas vezes é vista como uma coisa menor, mas não é porque a quantidade de texto tem que ser aquela e não pode ser, nem que deixe... Mas há aqui, e para quem não conhece o Bando das Cavernas, há aqui um detalhe que nós vamos mostrar agora na imagem, que é
o texto inclui vários tipos de letra, inclui muita cor, inclui muitas coisas. Essa complexidade é o seu trabalho como designer, como ilustrador, mas há aqui eu diria quase uma atividade quase televisiva num formato de papel, ou seja, há tantas coisas a acontecer e em tantos layers que parece quase que o livro está-se a mexer. Ou estou a ser injusto? Não, está a ser bastante... E além disso, é essa exatamente a ideia. Uma das coisas que nos livros do Bando que nós nos preocupámos em todos os detalhes, desde as diferentes fontes de letra no texto, desde as cores, reparar, as cores são sempre cores muito, muito vivas, nunca há aquelas cores. A ideia, no fundo, aqui é fazer concorrência, entre aspas, aos jogos que são muito coloridos, divertidos e super dinâmicos, e realmente ao cinema, fazendo concorrência no sentido em que, para que haja lugar para todos, não seja só os jogos, não seja só os filmes, também haja lugar para o livro. Mas o livro também tem que ser divertido, também tem que ser colorido, também tem que ser... Não, divertido eu estive aqui a investigar, eu fui ver, você tem desde piadas e trocadilhos deliciosos, como a avelã, que é uma ave que tem lã, do contrário, que é um cão cuja cauda está na frente. Há aqui coisas, eu vou deixá-lo, daqui a bocado vamos conhecer, conhecer algumas das personagens e algumas destas histórias que são muito engraçadas, mas há uma que nem sequer é sua, é da sua filha, que eu falei com ela e ela disse-me que era dela, que é a tribo do shampoo ameaçador. Tribo dos que usam shampoo e ameaçador. Há aqui um brincar com a linguagem que eu acho que os professores de português, uns devem adorar, e outros devem ficar horrificados. Nunca vi nenhum. Se ficou, não me disse. Fogem, não têm coragem. Mas há aqui um domínio da linguagem, que eu tenho uma teoria, e um dia ainda teremos no programa, muito provavelmente, o Kim Barreiros. Porque eu acho que o Kim Barreiros um dia vai ser estudado como Gil Vicente. Que é brincar com a linguagem... Subentendidos, as subliminares, sim. E é preciso conhecer-se muito bem a linguagem para se poder fazer trocadilhos. Não, a nossa língua também é uma língua que permite, há imensa coisa que permite. Eu não sei, provavelmente as outras línguas também irão permitir, não tenho conhecimento tão aprofundado. Não tão bem. Mas nem tem pastéis de nata. Nós temos a língua e os pastéis de nata. Exato. Mas a nossa é complexa e dá para brincar com tanta coisa em termos destes trocadilhos, porque os próprios termos podem querer dizer várias coisas e, no fundo, o que é que isto faz? Eu vou-lhe explicar. Por exemplo, num dos livros que se chama O Que Susto, enfim, eles passam por que é o Bosque dos Insetos e Ideias. O Bosque dos Insetos e Ideias. E então há o inseto Ideia Triste, só tem ideias tristes. Há o Ideias Parvas, só tem ideias parvas. E há o inseto Ideias Geniais, que não são assim tão geniais como isso. Mas há o inseto Ideia Criativa, que se olharmos para o inseto, ele é uma espécie de... ele representa aquele quadro do Dalí, que é os relógios moldes. E, portanto, tem um ar de Dalí o inseto. Então eles dizem, ok, então, mas isto só para dar um exemplo de brincar com as palavras. Se és assim o inseto Ideia Criativa, se és tão criativo, então diz lá aí qualquer coisa de criativo, vá lá, é só dizer que é criativo. E ele diz, ok, então vamos fazer um jogo. E o jogo chama-se Que Nome Se Dá. E agora vou fazer aqui o jogo com o João. Oh, meu Deus. Que nome se dá a uma fada que serve para dormir? É uma almofada. Que nome se dá a uma cadeira que só serve para brincar? É uma brincadeira. Que nome se dá a uma minhoca que está sempre a dormir? É uma dorminhoca. Bem, eu já estava aqui agora, sei lá. Sim. Os miúdos adoram esta parte das apresentações. Acham um piadão a isto. Começam a ver... E daí nasce, e peço desculpa aos telespectadores pelo estado lastimoso em que está, porque está particularmente usado, piadas com 10 mil anos. Esse no fundo é uma ideia da editora, que fez um apanhado de todas as piadas e trocadilhos e brincadeiras. Ou seja, eu comprei um livro repetido, é isso que me está a dizer? Não, é uma compilação. É uma compilação das piadas e com alguns também novas, obviamente, mas é uma compilação porque eles contam imensas piadas e anedotas, porque o humor nesta fase dos miúdos é muito importante. Aliás, eu acho que o humor é uma coisa muito importante, porque acaba por, enfim, desmistificar certas coisas, brincar com algumas coisas, tirar aquela carga às vezes um bocadinho pesada, e brincarmos é engraçado, além de ser altamente estimulante. Mas vou-lhe dizer, e honra-lhe seja feita, eu vi bastante, espreitei bastante, não caímos nunca no humor escatológico, que seria muito fácil para pôr as crianças a rir nesta idade. Sim. Eu gosto do humor que obriga a pensar.
Lá está, brincar com a linguagem obriga-os a conhecer novas palavras, obriga-os a conhecer novas ortografias. Obviamente. Acho que tem aqui um lado muito positivo e interessante. E, portanto, o que eu gosto no Bando e que a editora me fez e que foi a melhor coisa foi logo carta branca à imaginação. E no mundo do Bando cabe tudo como na vida. Eu, por exemplo, na lenda dos Pixies, que os meus gostam muito, entre a tribo das mãos que falam. Nós temos ali Está ali, é o segundo. É aquele ali. A tribo das mãos que falam, eles tinham que andar em silêncio numa floresta, por causa não sei o quê, então tinham que comunicar por sinais. Então tivemos uma participação, é a mesma linguagem Gestual. a língua gestual, a linguagem que não é, Sim, a língua gestual, que tivemos mesmo com aqui o Instituto aqui em Lisboa, que fez uma revisão, porque... E aprendi imenso, sei que há uma língua gestual portuguesa e estrangeira, não é a mesma coisa. E quer dizer, os miúdos aprendem o abecedário, aprendem uma série de palavras, como ler, internet, brincar, computador, com os livros do Bando, numa aventura completamente doida. E recebemos uma série aqui também na editora, de agradecimentos, porque dizem que não é muito normal. Incluir esta inclusão, não é? Esta inclusão. Inclusivamente, tínhamos marcado para este ano, mas pronto, aqui realmente estas questões agora do Covid realmente baralhou um bocadinho. Tinha em Famalicão, há um grande centro de língua gestual, com meninos com esse problema, e que convidaram para fazer uma apresentação com o tradutor, que eu adorava. E à primeira oportunidade vou lá. Vai acontecer? E à primeira oportunidade irei lá. Portanto, lá está, tudo cabe na questão... Nós temos estado a falar tanto do Bando, temos aqui alguns, mas mascarados, portanto eles nem sequer estão puramente representados. Se calhar apresentamos aos nossos telespectadores quem é que é o Bando. Pronto, sim, o que é que nasceu dessa imaginação do Nuno e o que é que as nossas crianças têm mais de 700 mil vezes leram e releram da nossa história. Eu trago aqui algumas imagens que fiz aqui para a entrevista. Temos aqui, portanto, a apresentação do Bando, os principais, não é? Que é o Tocha, que se vê logo que é o que tem mais estilo, não há hipótese nenhuma. Logo pela pose, dentes de crocodilo, não é? É eu sempre aqui com os dentes de crocodilo aqui, exatamente. Há um detalhe, desculpe interromper, Nuno, há um detalhe delicioso no Bando, que é, eles sempre têm calças de Bando das Cavernas, as calças são sempre pré-históricas, mas a parte de cima vai mudando muito frequentemente. Claro. Por acaso aqui não temos nenhum exemplo, mas pode haver os fato. Exato, chegam a estar de fato. O presidente da caverna municipal anda sempre de fato. É de fatinho, mas claro, da parte de baixo é sempre por isso. Este é o Tocha, é o que tem. É que o que ele mais gosta de fazer é skate da pré-histórica, ele é um expert no skate, pronto, não há hipótese nenhuma, é ver se logo é o que tem mais estilo. Depois temos o elemento feminino, que é a Rubi, um pormenor que até tem as unhas pintadas e tudo, com o seu cabelo espetacular, e é sempre ela que tem as boas ideias e que, quando tudo parece perdido, é sempre ela que consegue lá. Mas ela tem uma particularidade, faz sempre uma coisa que é a carinha da boa ideia. Ok, quando há uma boa ideia, ela mete... Quando ela faz esta cara, os amigos, nem é preciso dizer nada, há os amigos já sabem, para o problema. Olha, já está, estamos chaves. E depois há sempre uma ideia que salva tudo. Portanto, aqui a carinha da boa ideia é muito importante. Depois lá está, o Menir, que é o mais forte de todos. O Menir, que eu descobri na nossa pré-entrevista, que eu achava que tinha uma forte ligação ao Asterix e ao Obelix, particularmente ao Obelix, e que o Nuno nunca tinha pensado nisso dessa forma. Não, por acaso não. Até o pormenor da mão. Sim, tem razão, é verdade. Mas talvez tenha sido inconsciente. Porque eu sou de uma geração Asterix e Obelix. Mas podia pôr aqui um Menir aqui. Exato, caberia perfeitamente. Perfeitamente, mas não foi intencional, é verdade. E o nome Menir, a escolha dos nomes tem tudo a ver realmente com a pré-história. O Cromlech, o Tocha, a Rubi, que é uma pedra preciosa que leva milhares de anos a fazer. E o Menir, são tudo coisas pré-históricas. O Menir, que é muito terra a terra e está sempre esfomeado, portanto é a coisa que eu mais gosto. Mas adora ler. É um bruto que adora ler. Um bruto no sentido, o mais forte, mas que adora ler. Adora ler, principalmente um herói que ele gosta muito, que é o Zeca Aventura, que é um herói que... ele achava que ele era perfeito, mas depois... Não é tão perfeito como isso, mas só ele é que não vê isso, os outros todos veem. Ele é um fã. Ele é o fã número 1, portanto, quando admiramos muito alguém, normalmente é assim. Depois temos o Cromlech, que é o mais pequenino e hiperativo, que é o oposto do Menir, que anda sempre a correr de um lado para o outro, e tem uma imaginação completamente descontrolada, que passa a vida a imaginar que é um super-herói, neste caso, que é uma espécie de Homem-Aranha pré-histórico das cavernas, que ele adora imaginar que é o Rapaz-Aranha, e que salva sempre a pedrinha. Como todos os grupos, há um animal... Era importante haver... Sim.
Há aqui é giro que em muitas coisas infanto-juvenis aparecem sempre os animais. Também para criar empatia e, Obviamente. e É muito proteger. importante. Sim. Haver aquela interação do cuidar do animal, do E é gostar da giro, natureza. achei engraçado que o Nuno poderia ter ido para o cão ou para animais com que as crianças se identificassem muito facilmente, mas escolheu 2 animais extintos. Sim. Tem a ver também com a problemática da extinção, Sim, achei que fazer uma espécie de um contraste entre um tigre de dentes de sabre, mas um tigre de dentes de sabre bonzinho, né? bonzinho. Parece um gato. Um animal, quer dizer, que é enorme em relação a eles, à escala, é gigantesco. Além disso, pertence à Rubi, que o trata como um gatinho fofinho. Apesar Ele de só ele fica ser... mal quando eles estão em sarilhos. Não é? Ele só fica mal, só fica com um aspecto que é preciso ver depois nas imagens, um aspecto assustador, é quando se ele acha realmente que alguém quer pôr o bando em perigo. Mas por enquanto tem sempre aquele ar de... Mas é importante porque tem a ver com a temática realmente de cuidar dos animais, da natureza, de proteger a natureza. O bando tem sempre essa vertente de humana, muito humana, ou seja, não há nada de... Eles são rebeldes, são muito rebeldes, mas não há nada que seja contra aquilo que eu acho que é uma coisa horrível. São boas pessoas e em relação à natureza, protegem a natureza, portanto, nunca há esse tipo de coisa. Em relação ao sabre, a única coisa que ele detesta é molhar-se. É como um gatinho, não é? Ele é um gatinho e quando se molha fica sempre com este ar assim um bocado desgraçado, gosto de fazer que ele faça umas expressões que os miúdos acham muita piada e sei porque os miúdos comentam, ele faz umas expressões sempre completamente, coitado, agonizado, só por causa de se molhar, uma coisa assim. E depois é aqui o tzic, Que raio de nome, Nuno. Tzic. é o tzic porque é o som que ele faz. Ok. Faz Que é um pterodáctilo, diria eu, não é? Não é um pterodáctilo, Não, este é um lagarto voador. Em bom rigor existe uma variante de Ok. umas ilhas qualquer da Ásia, ainda existe um lagarto, é uma espécie de... Ele não é bem voador, ele é mais planador, Ok. mas é uma espécie de lagarto voador. Para não ser sempre aqueles animais fofinhos de pelo, um lagarto, uma coisa que voa e tal, dá sempre. E além disso, há aquela temática de que nem todos os pais gostam de ter animais e, portanto, há sempre, em todos os livros, depois há coisas que são comuns a todos os livros, é aquela tensão, receita, não é? aquela tensão entre a mãe do Cromlech que não quer nunca animais dentro de casa, que acha que sujam aquilo tudo, e ele ter que dormir porque ele tem muito medo de dormir no escuro, então ele tem que andar sempre às escondidas a entrar e a sair. Portanto, ele no fundo é um animal de estimação escondido. Mas de vez em quando a mãe lá o encontra e acaba avassourada. E acaba avassourado, e o pior pesadelo do lagartinho, coitado, é a mãe do Cromlech, que é uma senhora muito, como é que é dizer, expansiva. Muito, Expansivo é uma boa é palavra. tudo exagerado e tal. E é assim uma senhora assim muito... E temos aí o último que tem todo o bando. E depois esta é a história final do bando, realmente. Esta é a fotografia, vá lá, oficial do bando, não é? Onde eles estão aqui todos. E claro, como estamos na pré-história, há toda uma adaptação. Eles vão para a escola, não no autocarro escolar, mas no mamute escolar. O mamute escolar que é conduzido pelo Sr. Piranha, que é um... Foi o árbitro na primeira partida de futebol, não é? É, que eles convidaram. O Sr. Piranha é o condutor. Ele é muito rabugento, mas é boa pessoa. Só que é sempre muito rabugento. Está sempre a mandar calar os alunos e não admite brincadeira. Mas, Nuno, antes de conhecermos as personagens de apoio, o bando nasce de onde? Há uns amigos de infância do Nuno que estão repetidos de alguma forma? É um conjunto de vivências? São estereotipos? De onde é que nasce esta malta? Acaba por ser estereotipos, acaba por ser, primeiro de tudo, a primeira ideia foi ir buscar, até em termos o mais forte, o mais pequenino, o mais inteligente, o com mais estilo, no fundo buscar Também a aqueles... tal perspectiva inclusiva? Para os miúdos sem que todos se... Porque também é o bando dos Temania que são bons, Sim. que é o lado mau, que eles não são na verdade maus, mas que é o lado que pronto. Mas a ideia foi, mas talvez possam ser baseados assim conscientemente em alguém que tenha conhecido e exagerado, obviamente. É o tal lado de caricatura. Sim, talvez. Acredito que sim. Principalmente o Pinguinhas. Eu tinha um amigo meu, não vou dizer o nome, mas Nós vamos investigar. Era muito parecido e era muito alérgico a tudo e mais alguma coisa. E eu Ele sabe quem é. Eu não pensei exatamente nele, mas agora olhando, digo assim, ali ele era magro, alto, e se calhar, olha, inconscientemente fui por ali, mas tem a ver com a convivência. Obviamente. Tem sempre a ver com Não há, uma coisa engraçada é que não há um herói. O Tocha será provavelmente o mais à frente, mas é a equipa como um todo, não é? E muitas vezes o Tocha, ou seja, eu tento em cada história que sobressaia um, sobressaia outro,
dependendo da história, não é? Cada um não há um herói, não há um herói. Portanto, até nisso é um bocado inclusivo. Voltamos à tal história da inclusão. A inclusão das várias tribos. Há uma tribo que é os Neandertais. Os Neandertais. Há os Neandertais. Pode procurar aí só para mostrar. Sim, sim. Os Neandertais são os mais broncos nesta história toda, não é? Sim, e estão sempre a lutar contra a extinção. Mas é engraçado esse lado de incluir mesmo aqueles que não têm tanta facilidade. Não, é assim, cá está. Aí está. A tribo que usam shampoo e ameaçador. Que usa shampoo e ameaçador, porque é uma coisa que é a maneira que eles têm de se defender. É ameaçado. Vão à floresta buscar os animais mais temíveis que existem, fazem uma loção para os cabelos, eles acham um piadão a isto, e então ficam com os cabelos tão ameaçadores e tão assustadores que ninguém lá entra. Eu digo, é uma defesa um bocado estranha, mas é uma defesa como outra vale o que vale, não é? É o que é, pronto. Outra das tribos. Passou por uma placa que eu gosto imenso, que é o Face Pedra. Sim. Há aqui uma dinâmica dentro do bando de sempre incluir coisas atuais e reais com que os miúdos... Há o iPedra, há o Face Pedra. Exatamente. Falávamos há pouco... O Smart Pedra, que é os Smart telefones. Pedra. Há um canal de televisão, que é o canal História. Pré-história. Pré-história, exatamente. Pré-história. É uma brincadeira com o... Sim, e há aqui um incluir da realidade que eles conhecem, tentando-lhes transmitir outras coisas. Isso é muito importante porque, assim, a ideia aqui foi sempre, ok, vamos brincar então com a pré-história, tudo pode ser imaginado, tudo pode ser selvagem, mas tem que ser uma réplica da realidade dos miúdos, para eles se identificarem. E, portanto, daí surgir aquela brincadeira entre o moderno, não é, o atual, e o pré-histórico. E, portanto, fazia todo o sentido, até porque tem graça a ver o Face Pedra, por exemplo, mas os computadores deles são sempre muito... Porque os miúdos, a realidade deles é computadores, é jogos, quer dizer, é isso, adaptado à situação numa suposta pré-história. Daí o mamute ter medo, o maior medo do mamute é ratos do computador, porque o rato do computador é mesmo um rato, é uma ratazana, que cada vez que o computador vai abaixo, ela morde e aquilo é uma coisa... Quer dizer, os meus acham isso muito interessante. Mas é interessante para mim, como pai, aqui já falando como pai, não só como entrevistador, é interessante haver uma dinâmica ligada ao que eles conhecem, mas também ao que eles devem fazer, porque nesse livro do Face Pedra, que eu acho que nós temos por aqui alguns, ensina-se um bocadinho os cuidados que se deve ter, tempo que se deve passar, o tempo que não se deve passar, que contactos e que tipo de contactos é que se deve fazer. Há sempre um lado pedagógico. Sempre. É muito importante, porque realmente... essa mensagem passa quase através da própria história, ou seja, não se diz, mas percebe-se que realmente, para tudo o que é exagerado, todos os cuidados que é preciso ter, e no fundo a brincar acabamos por... Que é uma das maneiras que eu acho que se deve ensinar também, é um pouco ensinar sem eles perceberem que estão a aprender. Eles aprendem sem perceber que estão a aprender. E no fundo, no final da história, eles percebem realmente que se calhar é preciso ter alguns cuidados com os computadores e pronto. Mas não assim de uma maneira tão direta, mas fica lá a mensagem. E nesse aspecto é assim que eu gosto de transmitir realmente esses porque faz parte, é tudo o que faz parte realmente. Não tenho nenhum sobre o tempo, porque o tempo foge-nos das mãos, o tempo está contra mim. Eu tenho aqui um montão de perguntas que quero fazer e que não tenho tempo. Temos a viagem no tempo. Como é que funciona a máquina? Pode ser útil agora? A viagem no tempo... a viagem no tempo funciona, não é com máquina, porque isso era demasiado óbvio. Lá está. É demasiado tempo. É que houve um mestre, aí aparece que descobriu um tom um tom que afasta as ondas, que não é o decibel, mas é o decibelo, que é um tom tão belo, que de repente abre novas realidades. E aparecem duas janelas sempre, cada vez que ele toca aquele tom, no violino, que é o Cronos. Ok. É um violino misterioso que aparece lá. Então dá o decibel, que é um tom que é perfeito. E quando ele está aquele som, aparecem duas janelas, uma do passado e outra do futuro. E como é que é o tempo do Nuno? O Nuno acorda de manhã e como é que gera isto tudo? A agenda, agora não tanto, mas a agenda de visitar as escolas. Estamos a falar de um autor que lança um livro cada 2 meses, mais coisa, menos coisa. Sim. São 34, se não me engano, desta coleção, mais 2 de atividades, mais 1 de piadas, mais... E os Heróis do Mundo. Atenção que os Heróis do Mundo também ainda não falámos, gostava muito de falar sobre os Heróis do Mundo, que é um conceito também um bocadinho diferente. Mas em relação ao tempo, muitas vezes perguntam, e digo sempre isto, atenção que se a pessoa quiser ser autora,
quando eu digo à série, é no fundo viver realmente. É uma coisa que exige muito método. Eu felizmente tenho uma casa, posso dizer, grande, tenho um escritório, tenho um escritório, posso trabalhar em casa, mas o facto de trabalhar em casa também é Tem o seu lado bom e o seu lado mau, não é? Tem o seu lado bom. Tenho muita gente amiga que trabalhava em escritório e agora, por causa destas questões e não se adaptaram lá muito bem. Eu já há muitos anos que trabalho assim, estou à vontade. Os confinamentos passou-me um bocadinho ao lado, Porque já estava ser confinado autor antes, é né? um confinamento permanente, portanto, mas exige realmente muito método e exige muitas horas de trabalho. Pelo menos 8 horas de trabalho no escritório, a pessoa tem que ser, até porque os prazos de edição são muito rigorosos e a pessoa pode dizer, ok, posso aqui... Claro que é flexível, se tiver um assunto para tratar, há sempre essa flexibilidade, mas exige muito trabalho, muito método e, olha, até muitos fins de semana... Para ganhar tempo das viagens às escolas. Agora também não, mas muitos almoços e jantares com amigos que não vou e que muitas vezes dizem, pá, só pensas em livros. E eu digo, pá, não há tempo. Mas não me arrependo de nada, gosto imenso e não há nada como terminar o livro e dizer... Está com os seus amigos também. Entregar à editora e dizer... Epá, e depois ver o feedback e depois lá está, recebê-lo fisicamente. Isso eu sou uma pessoa, eu diria, relativa, não é solitária, mas... solitário rodeado de amigos. Porque está rodeado com eles, não é? Sim, mas tenho Eles não amigos. falam consigo. Agora não quero entrar no é modo psicólogo, eu acho que eles já se eles interagem naturalmente, já não é? se Eu já nem faço nada, basicamente. E os heróis do mundo, queria-me dizer? Os heróis do mundo. Não temos aqui, curiosamente, os heróis do mundo é um conceito muito giro, estamos em 7 livros, que o conceito é este. É como se a professora de História, aí sim, este lá tem uma vertente muito... Mas nada a ver com o Bando das Cavernas. Não, é o Bando das Cavernas. É o Bando das Cavernas. É o Bando das Cavernas. Os heróis do mundo. E o que é que acontece? O conceito é este. A professora de História é como se dessem aos miúdos todas as condições para fazer um filme. O primeiro foi, por exemplo, sobre o Infante Dom Henrique. Ok. O segundo foi sobre o nosso rei que se perdeu no nevoeiro. O Dom Sebastião. Dom Sebastião. Depois, agora o próximo vai ser o Marco Polo. Já tivemos os índios a Apache, o Jerónimo. Já tivemos a Cleópatra. É como se eles tivessem todas as condições para fazer um filme. Claro que é o bando. O Infante do Henrique que só quer jogar PlayStation e coisas assim do género. Mas, então, todo o livro é um filme e começa com eles no auditório da escola, vê-se o recorte, e eles a verem o filme que fizeram para a aula de História. Claro que a história é uma loucura pegada, basicamente, mas tem sempre no canto, aquilo que chamamos de contextualização. E aí trabalho com uma professora de História, toda a construção, exatamente, ou seja, todos os factos, datas corretas, tudo corretíssimo. O que é que faz o livro? Tira aquela carga pesada do livro de história, ou seja, dá para brincar, porque a própria história, apesar de ser real, é muito a brincar, mas dá também para estudar, porque está tudo rigoroso. Os dados estão lá. Estão lá todos, página a página. É um livro muito interessante, que as pessoas têm gostado imenso, porque pode-se brincar, tirar aquela carga muito pesada às vezes da história, que é essa a ideia, e ao mesmo tempo estudar, porque é rigoroso tudo o que lá está em termos de informação anexa. Eu estou super curioso da pré-história. Quando eles estiverem a ver eles próprios. Porque é assim, a questão sei lá, tentámos ser o mais abrangentes possível. Temos o Vasta Gama, a viagem ao Vasta Gama. Mas há um projeto, e o tempo está mesmo contra nós, não é o meu prazer de me não interromper, mas há um projeto de internacionalizar o bando. Primeiro, podemos contar com esse lado dos heróis do mundo. Também o Marco Polo já é um exemplo, mas podemos contar com heróis do mundo relacionados com outros claro, aspectos da história. E segundo, como é que corre para o autor, ilustrador, pai, amigo daquelas personagens o processo de vê-las a falar noutras línguas, às vezes com adaptações que vão perder um bocadinho das piadas originais porque a língua não o permite. Como é que funciona para o autor, ilustrador, amigo das personagens? É um bocado ver os filhos a crescer e a sair de casa, no fundo, é um bocado isso. Eles começam a querer os seus caminhos e quem sou eu para estar aqui a tentar. Por exemplo, eu já tenho em casa já a versão espanhola, a versão em espanhol, o título, optaram, porque acho que era o mais, enfim, Los Cavernícolas.
Ok? E ver a história em espanhol é engraçado, porque também eu não domino muito bem espanhol, mas todos os portugueses sabem falar espanhol, portanto... Exato, é só falar muito alto e mexer as mãos. É, exatamente. E acabar em olé. Exatamente, portanto, mas é engraçado ver como eles adaptaram. E depois em inglês, que é de Cave Gang. Ok, menos mal. Cave Gang, fica assim com todo estilo, para o inglês há sempre aquele estilo. E as duas versões são muito giras, são muito engraçadas, eu acho que ficam muito bem. Não foi fácil para a editora arranjar o tradutor certo, tanto de espanhol, exatamente por causa dos trocadilhos e por causa Mas isso, nós falávamos, eu encontrei algumas semelhanças que o Nuno não encontrou antes, conscientemente, com o Derzo e o Goscinny Me, e a tradução, eu conheço várias pessoas que adoram ler o livro na versão original, pois. porque é outra história, é quase uma história diferente, porque há aqui contextos. Se você fizer uma piada e incluir, por exemplo, ainda agora falávamos dele, do El Rei Dom Sebastião, que desaparece no nevoeiro, e se aparecer no nevoeiro, para um inglês, nevoeiro é nevoeiro, não tem nada a ver com um rei. Pois, claro, mas claro, para nós temos aqui uma história... É. E muitas vezes, e essa era a minha preocupação, mas disseram, não pare de fazer esse tipo de texto, não se preocupe com isso, porque nós temos esse... Nós, editora e tradutores, sentimos esse problema porque, pelos vistos, o contrário também existe. Claro. E a pessoa, por vezes, tem que reescrever a história para que faça sentido de algum modo, não é? Portanto, disseram logo, não se preocupe com isso, porque não é por causa da internacionalização que deixa de fazer esse... Vai correr bem, vai ser bom ver... Vamos ver, era interessante. Nuno, 2 últimas perguntas. Daqui a 2 ou 3 anos, quando eu o convidar novamente, o que é que vamos falar? O que é que vai acontecer ao bando e o que é que vem aí? Eu, daqui a 2 ou 3 anos, que eu gostaria, bem, enfim, pelo menos continuar com os livros do bando. Gosto, não temos limite para terminar esta coleção, haja imaginação do autor, lá está, para continuar. Uma coisa que eu gostava muito era mas isso, pronto, eu sei que não é fácil, era uma adaptação para a animação. Aqueles episódios clássicos, normais, sem ser 3D, nem nada disso, aqueles episódios que existiam, 7 minutos, uma coisa assim. Gostava muito de vê-los a mexer, gostava muito de ver como é que a coisa funcionava. Já fizeram uma adaptação para a rádio, do Band, para a Rádio Zig Zag, da Antena 1. Fizeram 8 livros adaptados, ficou muito engraçado. A pessoa fechar os olhos, parece que está a ouvir a banda sonora do filme. Portanto, eles falam muito, está engraçado. Gostei muito dessa adaptação. Não me quero meter nunca nisso. Acho que também as pessoas têm o direito... Mas não acompanhou o processo? Acompanhou o processo. O meu trabalho é uma espécie de fazer o link entre o espírito dos livros e a realidade. Não sei como é que se chama, mas não é de bem diretor artístico, mas é no fundo de sentir que passou o espírito do livro para a outra, mas claro. Não me meto nem... O que é que tinha que ser resumido, claro. O que é que corta ou deixa de cortar. Eu acho que as pessoas têm a liberdade de fazer, também é parte criativa delas e acho muito bem. Isso funcionou bem, melhor ainda. E correu muito bem, correu tudo muito bem. E pronto, se fizesse essa adaptação, era o que eu gostaria de dizer ao João, dizer assim, afinal, há 3 anos atrás estávamos a falar, já temos aqui... Mas isso, pronto, mas é mais uma coisa pessoal, porque realmente o núcleo são os livros. Nuno, este programa chama-se A Conversa Com. Se pudesse e tivesse liberdade de ação completa, personagem real, fictícia, histórica, com quem é que gostava de ter uma conversa? Não sei lá. Olha, gosto de ter muita conversa consigo. É? Gostei então fica combinado uma nova entrevista, até porque há muitas coisas para falar. O tempo esteve contra nós e voltaremos a conversar sobre isto, porque há aqui muitas coisas giras a acontecer. Nuno, muito obrigado. Eu é que agradeço. Despeço-me do Nuno. Agradeço também aos nossos telespectadores por terem estado a acompanhar mais esta Conversa Com. Para a semana voltaremos com outra Conversa Com, tentando ter um convidado pelo menos tão interessante como o Nuno. Aconselho a acompanhar as nossas redes para saber o que é que se passa nos bastidores da Curiacos, que programas é que andamos a fazer e o que é que se passa com as equipas e tudo mais. O Nuno também tem presença nas redes sociais, pode procurar através da 2020 ou através do Bando das Cavernas e encontrará o que é que está a acontecer de novo nesta turma cheia de garra e cheia de aventuras. Para a semana voltaremos, volte também connosco. Até para a semana.